Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Ju Ferraro, sou professora de Ashtanga na Casa do Dharma em Paraty. E eu compartilhei agora uma história que é a história do oceano cósmico, né? Que eles pegam o soma, os deuses e demônios para ter a imortalidade e conhecer a verdadeira natureza. Mas agora eu queria compartilhar também uma outra história que eu amo de paixão. Também foi o mesmo professor que eu vi no YouTube que estava contando essa história. Ele tem um estudo bem profundo sobre isso, inclusive se você entende bem inglês, eu recomendo que assista todo o vídeo dele, que são 2 horas e pouco, né, contando essa história, com muitos detalhes. Eu vou contar um pouco por cima, assim, porque eu queria deixar assim a importância dela principal. E essa história é a história de Shiva e Shakti, né? Então, na verdade, Shakti, são várias encarnações, porque depois ela tem vários nomes, as encarnações da deusa, né? E Shiva, então eu vou contar só as 2 primeiras histórias, e que também eu acho importante colocar assim que são alegorias, né? São essas histórias, esses mitos, eles são apenas usando personagens para a gente poder entender o que acontece dentro da gente. São todos aspectos de nossos, né, do ser humano. Então, a história começa assim, que Shiva, ele estava meditando, né, mas Shiva ele é capaz de meditar por séculos, por muitos, muitos e muitos anos, sem ser perturbado. Só que ele, quando fica meditando muito, ele vai entrando muito dentro dele, assim, ele vai se fechando, e aí nada mais pode ser criado, né? Então, Shiva precisa ser movimentado. E apenas é a deusa que consegue tirar ele dessa meditação profunda, né? Então, ele fazia muitos, 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 muitos anos que estava lá meditando em cima da sua montanha, se retirando para dentro cada vez mais. E os deuses estavam preocupados, né? Então, eles foram atrás da deusa, assim. Primeiro, eles ficaram super na dúvida, assim, o que a gente vai fazer agora, como que a gente vai tirar ele, né, desse estado. E aí um deles, né, tem a ideia de ir lá falar com a deusa, né, a grande mãe, o princípio feminino em si. Então vão lá falar com ela e pedem ajuda, só ela poderia ajudar, né. Então ela fala assim, que tudo bem, né, que ela vai reencarnar, né, na Terra, e aí ela vai chamar Sati nessa primeira vez, e depois, só que ela faz um trato com eles, ela fala que se alguma vez o ser humano esquecer da sua profunda natureza abundante e que ela pode manifestar tudo o que ela é, então ela vai se retirar de novo. E Shiva, ele é a representação da consciência que tudo vê, né? Não tem preferência, não tem eu gosto disso, não gosto daquilo. Pra mim, isso é bom, isso é ruim, eu só vou ver. Não, ele vê tudo e ele aceita tudo. Ele tá totalmente aberto, né? Deixando que realmente a manifestação da natureza seja, né? Como ela é, independente do que seja. Então, ela vem como Sati. E Sati, quando ela nasce, ela é filha de um sacerdote. E ele é um sacerdote não, vamos dizer, se fosse na nossa linguagem, seria um padre, mas um brahmane, né? Que faz rituais, assim, hindus, né? E ela, desde que ela é nova, ela sonha com Shiva. Ela nem sabe quem é Shiva direito, porque acontece um problema que o pai dela, ele é devoto de muitos deuses, mas ele não é devoto de Shiva. Porque ele tem preferências, e nesse caso ele representa o ego. Porque Shiva, como ele não tem essas preferências, então ele é um deus muito poderoso, muito louvado, todo mundo gosta dele, assim, todos os deuses, mas ele também anda acompanhado de alguns demôniozinhos, né? E ele também, às vezes ele fica todo coberto de cinzas, e ele tem uns dreads compridos, e ele causa, né, aonde ele vai, assim, ele não é assim lindo, todo cheio de ouro, né? Então, o pai da Sati não gosta muito disso, então ele não gosta de Shiva, vamos dizer. Então, mas Sati sempre tá lá com Shiva na cabeça. Ela sonha com ele e tudo, até que
chega no momento, ela resolve ir pra floresta e começar a entoar o nome dele, né? E ela faz uma fogueira quando ela tá lá na adolescência dela e começa a entoar o nome de Shiva e chamar e tudo, e até que ele escuta, né? Depois de muito, assim, ele tava lá na meditação dele, ele escuta e ele vai ver o que que é, e ele se apaixona por ela. Então eles se apaixonam e resolvem casar. Só que o pai dela não gosta nem um pouco disso. Eles vão, o casal, vão para a montanha onde Shiva mora e se unem, né? E essa união deles, a primeira união, né, quando eles se casam, segundo os textos, dura 25 anos. 25 anos eles estão em, vamos dizer, união carnal, né? Sei lá, tipo, transando, sei lá como a gente pode falar. Mas essa união deles, né, que eles estão completamente um com o outro, assim, tipo, sendo um, na verdade, é totalmente também não egóica, porque eles em nenhum momento atingem o clímax. Eles estão o tempo inteiro permitindo que se abrindo espaço para o outro, né? Segurando esse espaço para que o outro seja quem ele é, sem nenhuma intenção, tipo, você tem uma coisa que eu quero, eu tenho uma coisa que você quer, a gente troca, fica feliz e acabou. Né? Na verdade é o amor verdadeiro mesmo, né? De deixar que o outro seja. Então, isso também simboliza, né, a consciência, Shiva, aceitando e permitindo a natureza ser quem ela é, né? O feminino. Aí, no frigir dos ovos, o que acontece, não no frigir dos ovos, né? O que acontece depois de um tempo é que o pai de Sati, ele fica anos se preparando para fazer um ritual muito importante, né, na cultura hindu. E ele se prepara muito e ele decora todas as escrituras com a pronúncia em sânscrito perfeita. E ele monta esse ritual no dia auspicioso e ele convida todos os deuses e ele faz o altar e prepara tudo. Só que ele só não convida Shiva e Sati. Então, de propósito, né, claro. Aí todo mundo começa a comentar, né, que vai ter esse ritual e os deuses comentar. E Sati fica sabendo e fala, meu pai vai fazer, o convite vai chegar, com certeza, né, pra gente em algum momento. O convite nunca chega. Ela fica muito, muito, muito nervosa. E ela resolve ir no dia do ritual. Shiva não vai, ele não quer ir. E ela resolve ir, né, pra provocar, sei lá, enfrentar o pai dela. Ela chega lá, ele tá lá recitando, né, recitando as escrituras. E ela chega e ela fala, né, como assim você não me convidou? Você não convidou Shiva, que é o deus mais poderoso que existe. Todos louvam Shiva. E ela, como teve aquela promessa, lembra da deusa no começo, que se houvesse alguma preferência ou não deixasse ela manifestar quem ela ia se retirar do mundo. Então ela vai cumprir a promessa dela, né? Porque o pai dela representando o ego, escolhendo, né? Isso eu quero, isso eu não quero, isso é bom, isso é ruim, isso eu vou ignorar que existe. Ela cumpre a promessa dela e se joga no fogo, na fogueira que está lá e se sacrifica. Então ela se retira do mundo. Shiva fica sabendo, claro. Nossa, ele fica muito nervoso. Quando ele fica muito irritado, ele se transforma em vários demônios. E esses demônios são a origem do nome da postura do guerreiro Virabhadrasana. Peraí, eu vou continuar no outro vídeo.